Uma noite maravilhosa. Hoje estamos aqui para podermos se alegrar. Alegrarmos com aqueles que se alegram e também chorar com aqueles que choram. Hoje, primeiro dia desta festa, uma festa dedicada aos céus, por 28 anos de existência do Ministério Igreja Pentecostal A Bênção de Deus. Quem é grato a Deus por fazer parte desse ministério? Quem é grato, irmãos? Eu sou muito grato, agradeço ao nosso apóstolo, aos irmãos, por estar aqui nesta noite e também fazer parte. Eu estava trabalhando e comecei a fazer uns cálculos e percebi que há 25 anos eu prego nesse ministério. 25 anos. Comecei bem jovem e está ali o meu mentor, né? Saíamos juntos, jovem, bem novinho, 13, 14 anos, para pregar. Ele pregava e a gente ficava sentado na cadeira olhando ele pregar. E quando ele dava uma oportunidade para a gente pregar no lugar dele, era uma alegria tão grande, né? E hoje ele está aqui para nos prestigiar e adorar ao Senhor juntamente conosco. É uma honra, né, estar com cada um dos dirigentes que estão aqui, né, todos os irmãos, pastores, obreiros, que todos vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Eu quero fazer uma simples oração com vocês pela família Torres, né? Família Torres teve uma perda muito grande essa semana. Diácono Mateus vem aqui na frente, Mazenilza, Giovana, né? A esposa do Diácono Mateus, a Maiara, para a gente fazer uma oração, né? Eles tiveram a perda, né, do pai e esposo, e um pastor, que foi um pastor que esteve trabalhando comigo alguns anos ali no Taboão da Serra, pregou algumas vezes aqui na sede e em muitas das nossas congregações. E o Senhor achou por bem recolher. Então eu quero fazer essa oração com o ministério, para que Deus dê força para essa família, porque não é fácil a dor de uma perda, mas o Senhor é quem consola os nossos corações. Você pode levantar as mãos em direção a este altar? Senhor Deus, pedimos ao Senhor, Pai, em oração com todo este ministério que estará aqui, para que o Senhor, Pai, venha consolar o coração deles, Pai. Venha dar força, Senhor, a cada um dos teus filhos. Não é fácil. Só o Senhor tem o poder para cicatrizar estas feridas, Pai. Mas eu peço ao Senhor, nesses poucos minutos em oração, que o Senhor dê as mãos a eles, Pai. Não desampara eles, Pai. O Senhor é um Deus que cuida dos seus, e eles são do Senhor, Pai. Eles são do Senhor. Peço ao Senhor com toda a sinceridade do meu coração, Pai, como amigo e pastor desta família, para que o Senhor, Pai, venha amparar em tuas mãos, Senhor, dando força para eles poderem caminhar, continuar a vida, Pai, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus dê força para vocês. De coração fiz essa oração com o ministério, tá? E a igreja não pare de orar por eles, amém, irmão? Deus abençoe, glória a Jesus. Quero convidar os irmãos a fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus. O livro de 1 Reis. Velho Testamento, para ficar mais fácil aos irmãos. O capítulo 19 do livro de 1 Reis. Aleluia. Você que encontrou aí, e quem não encontrou, ajude, né? Aquela pessoa que encontrou, ajude aquela que não encontrou, para que ele ganhe um pouquinho mais de minutos. E quem não trouxe a Bíblia, encoste de quem tem a Bíblia nas mãos. O primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19 e alguns versículos só, o verso 8, para que a gente possamos entender a palavra desta noite. Deus abençoe todos os dirigentes, né, que estão aqui. Pastor Idalício, presbítero
ali do Jardim Batista Edson, pastor Adil, pastor Deonides, presbítero Júnior, que é aqui o nosso representante da sede, junto com o nosso apóstolo, pastor Fernando, né, presbítero Luiz ali do Montezano, diácono presbítero Robson, presbítero Léo, diácono Mateus, pastor José de Almeida, né? Trabalhamos ali no Tabuão, Deus abençoe, presbítero Vitor do Fátima, e os dirigentes que estão aí também nos assentos. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a pastora Ivonete. Deus abençoe todos os meus irmãos. Encontraram, gente? Podemos fazer a leitura? Primeiro livro de Reis, capítulo 19 e o verso 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. A igreja lê o verso 9. Vamos ler mais uma vez? E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Fique à vontade. Fecha a Bíblia, não? Todos os irmãos que estão aqui, ou a maioria, conhecem a história do profeta chamado Elias. O profeta que Deus usou muitíssimo e depois o levou para si. Este Elias, um homem que Deus usara na época passada. Desde então, os irmãos que costumam e amam fazer leitura da Bíblia conhecem a história de Israel. O povo hebreu, este povo que Deus o amou, chamou para si, escolheu para si, separou para si. O cuidado de Deus é extremo com o povo hebreu. A Bíblia diz que esse povo hebreu, de alguma certa forma, parou no Egito. E no Egito a Bíblia diz que eles começaram a viver momentos difíceis. Nos dias difíceis, a Bíblia diz que eles estiveram muitos anos no Egito. E quando Deus ouviu o seu choro, as suas lágrimas, as suas orações, o Senhor resolveu tirar todo aquele povo do Egito. A Bíblia diz que o Senhor fez uma promessa para eles. A promessa que daria para eles uma terra que mana leite e mel. Uma terra boa. Gostaria que você olhasse para quem está do teu lado e diga: terra boa. Deus prometeu terra boa. Mana leite e mel. Um povo que estava no Egito, um povo que estava vivendo momentos difíceis, e em momentos difíceis a Bíblia diz que Deus resolveu fazer esta promessa, presbítero Robson. Uma nova terra, uma terra para eles que manava leite e mel. Mas como dar uma terra, presbítero Júnior, para alguém que talvez não seja merecedor, meu irmão? Porque a Bíblia diz que os hebreus estavam acostumados a viver naquela situação. Mas mesmo assim, por ser um povo querido e eleito do Senhor, resolveram ele tirar esse povo. Como? Usando um dos seus. Deus jamais vai deixar de usar um dos seus, pastor Adil, para libertar alguém que é preciso ser liberto. A Bíblia diz que Deus fez um processo, e nesse processo, uma criança, esta criança vai parar no Egito.
cresce no Egito, vive no Egito, e sabe o que depois Deus vai fazer? Aquilo, o diácono Mateus, que a gente aprendemos na aula, a pedagogia de Deus. Vai tirar o menino, que agora é um homem, do Egito, para poder libertar o seu povo que está na onde? No Egito. Só assim, para Deus mostrar o seu poder. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz que Moisés vai e conversa com o faraó, para que o faraó liberasse e libertasse o seu povo, porque esse povo não pertencia a faraó, esse povo pertencia a Deus. Quem pertence a Deus aqui, gente? Ai, não parece. Quem pertence a Deus aqui, dê um sinal com a sua mão. Agora sim. Este povo que estava lá, não pertencia ao faraó, não pertencia a reis nenhum, pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Criador dos céus e da terra. Só que com o passar dos anos, 400 anos, gente, esse povo esqueceu de muitas coisas boas que Deus havia feito. Mas o Senhor, como é Deus, vai lembrá-los. Como? Mostrando o seu poder. Esse povo viu todas as maravilhas que poderiam seus olhos verem. Talvez você ainda nem começou a ver o que é de muito, assim podemos dizer, necessário, de tantas maravilhas, para você entender. Está começando agora a ver alguns sinais, mas aquele povo viu todos os sinais necessários para entender que Deus não estava brincando. Saíram do Egito. Ao sair do Egito, Deus provou esse povo. Como é que Deus provou? Levou para onde? Deserto. Lá no deserto, a Bíblia diz que Deus continuava a se revelar. Deus queria tratar com eles algum tipo de purificação. Colocou no caminho mais difícil, em lugares difíceis, para que eles pudessem lembrar do Deus que faz todas as coisas. Fome, Deus dava comida. Sede, Deus dava bebida. Frio, Deus dava calor. O calor, Deus dava o frio. Quando não tinha saída, Deus abriu uma saída. Só foi esse povo sair do Egito, ir para o deserto e sair do deserto, que eles começaram a voltar a viver o que eles viviam no Egito. Desobedecer. Não demorou muito, Deus convida Moisés para subir ao monte, porque o Senhor daria leis para o seu povo. Quero convidar você a ler comigo o livro do Êxodo. Isso. O livro do Êxodo, o capítulo 20. Esse povo hebreu tinha que servir o único Deus. Mas quando saíra do Egito, que fora para o deserto, e do deserto que saíra, atravessando o Jordão, o Mar Vermelho, e passando depois o Rio Jordão, a Bíblia diz que eles voltaram a desobedecer. Olha aí, o capítulo 20, Moisés está orando, ele está em oração, e a Bíblia diz que Deus começa a falar com ele assim, ó. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante. O maior erro do povo hebreu é desobedecer o Criador dos céus e da terra. Você não entendeu? O maior erro do ser humano nosso é errar, fazendo o quê? Não cumprindo as leis divinas. Quando nós desobedecemos as leis divinas, escute, vem sobre nós todo tipo de consequências. Esse povo esqueceu disso. Enquanto obedecia,
Deus se revelava com bênção. Enquanto obedecia, Deus se revelava com saúde. Enquanto eles obedeciam, Deus trazia a paz, a bonança para eles. Ao desobedecer, castigo, dor e sofrimento. Presbítero Léo. Não demorou muito, Moisés está lá no monte, orando, clamando, e o povo que está à espera de Moisés lá embaixo está tramando fazer um Deus. Um Deus. Desde a saída do Egito, eles não perderam o seu costume de adorar deuses estranhos. Daí em diante é que nós vamos entender a Bíblia agora, a mensagem que nós pregamos, que nós lemos e que vou pregar aqui, para que você saia daqui entendendo que você e eu só podemos servir o único Deus. Olha que interessante. Esse povo juntou todos os seus pertencentes, porque eles não saíram do Egito de mão banana. Eles trouxeram prata, ouro, animais, vestes. Eles usaram tudo que era de utensílios valiosos, preciosos, e criaram deuses. Desde então, o castigo está sobre eles. Não demorou muito. A Bíblia diz que Moisés morreu, mesmo tirando esse povo da casa da servidão. Você vai encontrar isso no livro de Josué. Josué está em dificuldade, porque é um povo rebelde, é um povo de coração obstinado. E por ser um povo de coração duro, Josué está temendo as situações que vai vir no decorrer dos dias. E o Senhor fala com Josué: Josué, 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 o meu servo Moisés morreu, e tu sabes que ele temia a mim. Levanta-te, se disponha, faça esse povo entrar na terra que eu prometi a eles. Não tenha medo, não te assuste, tão somente faça o que eu ordenei. Quando falaram com Moisés, guarde o que eu dei a ele. Não aparta da tua boca o livro desta lei. E no livro, esta lei, você medita de dia e de noite, para poder conduzir este povo, Josué. Josué, não te mandei eu? Esforça-te, Josué. Josué se levanta, a Bíblia diz que ele toma coragem e iniciativas. Passa o povo pelo Jordão. E esse povo que era para ser o melhor povo de Deus na terra, era para ser o povo mais fiel e temente a Deus na terra, só foi atravessar o Jordão que começaram a errar e pecar, pastor Almeida. Não demorou muito. Eles não queriam mais Josué, não queria mais Arão, não queria Miriam, não queria nem sacerdote nem levita. Exigiram reis, porque acharam que isso aqui era muito pesado para eles. Digam amém. Acharam que o livro que eu estou segurando em minhas mãos, pastor Almeida, era muito duro para eles. E achou um caminho mais curto, falando assim: nós queremos alguém que domine sobre nós, como as outras nações têm. Nós precisamos de um rei. Mas eles não queriam compromisso com o quê? Com a palavra. Olha para essa pessoa, fala para ela assim: tenha compromisso com a palavra de Deus. Ai, desse jeito não. Olhe, diga, sorrindo para ela: tenha compromisso com a palavra de Deus. Aí lá vem a época dos reis. A Bíblia diz que Israel teve os seus reis. Não vou falar de reis que andaram perfeitamente diante de Deus,
quero que você entenda comigo no mesmo livro dos Reis. O livro de Reis, o capítulo 11. O primeiro rei de Israel está aí. Depois da divisão norte e sul de Israel. O reino é dividido entre Judá e Israel.